Sabe aquela situação de colocar a mala no bagageiro do carro? Tem gente que coloca devagar, de forma lenta, e tem gente que coloca muito rápido, como se fosse um impulso. Ou, por exemplo, subir as escadas. Você pode ir degrau por degrau ou subir correndo. E a força aplicada nessas situações, ela pode até ser parecida, mas a velocidade com que a gente aplica essa força é o que muda tudo. E é justamente isso que a gente vai abordar hoje, a potência muscular, falando os seus tipos de exercícios, os principais métodos, as orientações sobre a aplicação e a prática na reabilitação. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Cinesiocast. Eu sou a Manuela, estudante da quarta fase de fisioterapia da UDESC e vou conduzir o episódio de hoje. Para essa conversa, eu tenho a honra de receber minhas colegas de curso de cinesioterapia, Gabriele Vitória Claudino e Jorge Alves de Souza. Muito obrigada, Manu. É um prazer estar aqui e poder falar sobre um assunto tão importante. Muito obrigada, Manu. Também estou muito feliz de estar aqui hoje. Você, fisioterapeuta, estudante de fisioterapia ou de outras áreas da saúde, sabe por que a potência é tão importante para a cinesioterapia e para a prática clínica? É porque ela está diretamente relacionada com a capacidade do indivíduo de aplicar a força de forma rápida e eficiente, sendo essencial para as atividades do dia a dia, como, por exemplo, levantar ou subir escadas, sentar e levantar de uma cadeira, e até, por exemplo, um desequilíbrio para evitar quedas. E no contexto clínico, a potência ela é importante para a melhora do desempenho funcional, da mobilidade, do equilíbrio e da independência dos pacientes, principalmente em populações vulneráveis, como os idosos e pessoas em reabilitação. Além disso, treinar a potência vai permitir que o fisioterapeuta intervenha de forma preventiva, reduzindo o risco de quedas, aumentando a autonomia e a qualidade dos pacientes. Então, por isso, abordaremos esse tema hoje. Primeiramente, vamos entender o que é potência e por que ela é tão importante não só para atletas, mas para as outras populações. E tem um ponto bem curioso. Vamos discutir a importância da potência na qualidade do envelhecimento, porque a sua queda rápida vai prejudicar a qualidade e a autonomia dos idosos. Para começar, eu vou pedir para a Gabi nos explicar o que é potência muscular. Então, como você mesmo falou, Manu, antes de nos aprofundar nesse assunto, é necessário a gente entender primeiro qual a real diferença entre ter força e ter potência e o que realmente é ter potência muscular. Mas antes disso, eu quero ressaltar algumas ações do nosso dia a dia que utilizamos da potência e muitas vezes não percebemos, como subir um lance de escada rapidinho para não perder um ônibus, ou até mesmo levantar rápido de uma cadeira para poder atender a porta, ou ainda levantar aquela mala bem pesada para colocar no bagageiro de um carro ou no alto de um armário. Tudo isso envolve algo que vai além de ter força, né? Que é justamente a questão da potência muscular. E essa potência muscular, ela vai ser a taxa com que realizamos o trabalho. Ou seja, ela vai ser a força vezes a distância dividida pelo tempo. Isso significa que a potência ela vai ser justamente essa capacidade de gerar a força rapidamente. E, muitas vezes, essa potência ela é confundida apenas com a força. Mas, nesse caso, a força ela vai ser um elemento essencial e diretamente proporcional. Então, quanto maior a força, maior vai ser a nossa capacidade de gerar potência. Enquanto o tempo, nesse caso, vai ser uma variável inversamente proporcional. Quanto menor o tempo, maior vai ser a potência. Para ficar ainda mais claro isso que a Georgia falou, pois é fundamental para a gente entender os conceitos que a gente vai abordar mais para frente, imagine a seguinte cena em uma academia. Duas atletas, uma jogadora de vôlei e a outra jogadora de basquete, levantam o mesmo peso no leg press de 180 kg. A jogadora de vôlei consegue executar o movimento na metade do tempo que a jogadora de basquete. E apesar de elas terem movido a mesma carga, ela gerou o dobro da potência. E isso possivelmente aconteceu devido à especificidade do seu esporte, que demanda saltos com mais frequência. E a velocidade foi o que fez toda a diferença. E é justamente essa ligação entre força e velocidade que vai definir a potência. Muito bom, Manu. Até algo importante da gente diferenciar é a potência anaeróbia, sendo aqueles eventos únicos e explosivos com alta intensidade, como levantar aquela mala bem pesada que eu tinha citado antes, e a potência aeróbia, que vai ser aquela realizada em ações mais repetitivas, com velocidade, mas uma intensidade um pouco menor, como subir um lance de escada, mas mantendo um bom ritmo. Interessante, mas por que a potência é tão importante? Não apenas para atletas, mas também para a nossa saúde no geral.
Bom, muitas vezes, né, a potência ela é quase exclusivamente do mundo dos esportes, mas pesquisas atuais, como o do American College de 2025 e um estudo Delphi, publicado em junho desse ano na Journal of Sports Science, eles trazem que essa potência ela vai ser essencial no desempenho funcional à medida que vamos envelhecendo. E eles trazem um dado alarmante, que seria essa queda acelerada da potência, né? Ela vai acontecer antes do que a força e a resistência muscular. E isso vai acabar afetando, então, a independência funcional dos idosos. Puxando para um lado mais prático, isso que a Jorge falou, vamos pensar nas atividades de vida diária dos idosos, como, por exemplo, levantar da cama, subir ou descer escada, ou talvez mais crítico, que é reagir a uma queda. E, por exemplo, o tropeço, ele é justamente um ato de potência. Isso, então, essas situações que a Manu trouxe são justamente o que dá independência funcional aos idosos. Então, o American College de 2021, ele vai trazer um estudo nos Estados Unidos, onde 1 a cada 4 idosos com mais de 65 anos caem a cada ano, sendo essa uma das principais lesões fatais nessa população. Eles ainda trazem, então, uma alternativa para isso, que é por um guideline publicado no Departamento de Serviços Humanos e Saúde dos Estados Unidos, no ano de 2018, que vai trazer aqui um treinamento da potência muscular, principalmente focada, né, nos membros inferiores. Ela vai melhorar, então, a potência e melhorar o desempenho funcional e a independência dos idosos, né? E um outro ponto, né, importante, que é destacado no livro da Kisner de 2021, é sobre aplicar a especificidade à tarefa. Então, os exercícios de potência, a gente aplicar em tarefas do dia a dia desses idosos. Mas, pra gente, a gente vai falar como prescrever os exercícios. Mas antes eu fiquei com uma dúvida, como esses exercícios eles são avaliados? Então, Manu, nós temos diversas questões metodológicas que acabam limitando a interpretação dos efeitos do treinamento de potência, principalmente quando a gente fala de uma população idosa. Isso se dá devido à grande diversidade de instrumentos e parâmetros de avaliação que são diferentes entre os estudos, o que acaba complicando a comparação. E até nessa perspectiva que um estudo Delphi, publicado em 2025, até o mesmo que a Georgia acabou de citar, ele desenvolveu justamente um conjunto de desfechos essenciais para mensurar os efeitos do treinamento de potência na população idosa. E para isso, ele propôs justamente a utilização de saltos em agachamentos com acelerometria, assim como o TUG, aquele teste de levantar, caminhar sendo cronometrado, e a utilização da acelerometria de uma forma mais geral, até que seja validado instrumentos mais adequados. Muito interessante, Gabi. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre a potência, vamos ver como podemos treinar essa capacidade. E já que ela é tão importante, quais são os determinantes de prescrição? Então, o princípio de tudo é ter força muscular. Não tem como treinar potência com o indivíduo se ele não tem uma força mínima para estar realizando aquilo, né? Porque ele não vai conseguir executar de forma adequada e com segurança. E depois que esse indivíduo já tem força, ou se até mesmo ele já apresenta, o que a gente busca é otimizar essa relação entre força e velocidade. Isso a gente pode fazer por meio de 2 mecanismos. O primeiro deles é tentar aumentar o trabalho que o músculo executa num período de tempo em específico, como por exemplo, em um salto, a gente pode tentar aumentar a altura desse salto e deixar esse tempo fixo de execução. Ou então, a segunda opção é diminuir o tempo e manter o trabalho. Aí, nesse mesmo exemplo, a gente vai manter a altura desse salto, mas vai tentar executar mais rápido. E é justamente isso, né? Em resumo, é aumentar a intensidade, seja força ou distância, e tentar fazer isso de uma forma mais rápida possível. E aí que a gente está potencializando a produção de potência muscular. Então, o pulo do gato ele vai estar na velocidade e na intensidade do movimento. Sim, exatamente isso. E esse aí é o diferencial, então, do treino de potência. O que vai separar ele de um treino de força tradicional, né? Vai ser essa ênfase no aumento da velocidade durante o movimento. Faz todo sentido, Jorge. E você pode trazer pra gente qual estudo e exercício está sendo relacionado ao exercício de potência? Bom, é basicamente qualquer exercício que vai envolver mover uma carga, sendo o nosso próprio corpo, uma carga externa, de peso ou um elástico, o mais rápido possível.
E um exemplo, então, pode ser o treinamento balístico, que ele vai utilizar uma abordagem onde a gente vai ter uma aceleração durante todo o movimento, que ao contrário do treino de força tradicional, né, que a gente tem uma fase de desaceleração, no treinamento balístico essa fase ela é anulada, né? Isso ocorre porque a maioria desses exercícios balísticos, eles vão ser mais focados na fase concêntrica, então sem essa fase de desaceleração. E eles podem ser realizados também com carga bem elevada, chegando até a 90% de uma RM. E também os exercícios balísticos, eles vão focar em aprimorar fatores neurais. Então, vai aumentar o recrutamento das fibras musculares, da frequência de disparos e essa coordenação muscular, né? Então, dessa forma, vai ser uma ótima ferramenta para otimizar essa velocidade que, na maioria dos casos, os atletas, eles vão querer buscar. Então, um outro exercício, né, de potência seria o famoso treinamento pliométrico. Muito bom, até já aproveitando então, vamos falar sobre o exercício pliométrico, que é um dos principais métodos utilizados para treinar a potência muscular, também conhecido como ciclo alongamento e encurtamento. Em resumo, o que ele vai estar utilizando é justamente dos mecanismos neurofisiológicos e mecânicos do nosso próprio corpo para estar potencializando a produção de potência muscular. Isso, exatamente. Então, primeiro você alonga o músculo por meio de uma ativação muscular excêntrica e logo em seguida realiza uma ativação muscular concêntrica. E o mais legal é a gente entender, então, o que acontece nesse ciclo de alongamento e encurtamento. A primeira fase vai ser a fase excêntrica, onde há o alongamento do músculo. Então, um exemplo prático, né, seria quando a gente salta de uma plataforma para o solo. Então, a gente vai controlar o impacto e vai ocorrer um alongamento dos músculos extensores do joelho. E esse alongamento, então, a gente pensa que é como esticar uma mola, que seria os músculos e os tendões. Então, eles vão armazenar energia elástica que vai ser liberada mais para frente. E além disso, esse alongamento, ele vai ativar os fusos musculares, que são sensores neuromusculares, né, presentes nesses músculos. E eles respondem a um aumento do comprimento do músculo em velocidade. Então, eles vão enviar um sinal para o sistema nervoso central que vai devolver um comando para realizar uma contração. E esses dois fatores, então, eles vão estar presentes nessa fase de alongamento. A segunda fase, então, é a fase de amortização, que vai ser a transição entre a primeira fase excêntrica e a próxima fase concêntrica. Então, essa transição, né, ela tem que ser extremamente curta, durando milissegundos, porque se ela demorar mais, essa energia acumulada durante o alongamento, ela vai ser dissipada e o reflexo de estiramento vai ser inibido. E daí, por fim, então, a fase concêntrica, que é de fato a contração final que vai gerar o movimento. Então, se as fases anteriores de alongamento e amortização, elas foram eficientes, essa ativação concêntrica, ela vai ser mais potente, então vai resultar em um salto maior, uma distância maior e um aumento na velocidade, né? Então, essa fase concêntrica, se não tivesse essas preparações anteriores de alongamento e a fase de transição, ela não seria tão potente, justamente porque não teria esse armazenamento da energia elástica e nem ativação dos fusos musculares. Então, complementando o que a Georgia disse, nesse ciclo de alongamento e encurtamento, a gente vai ter dois componentes fundamentais, o componente biomecânico e o componente neurológico ou proprioceptivo. E o componente biomecânico, ele vai acontecer quando a energia elástica ela é armazenada nos músculos e nos tendões durante a fase de alongamento e ela é liberada de forma explosiva. Já o componente neurológico, ele acontece quando o alongamento vai ativar os fusos musculares, que são sensores de velocidade, e isso vai disparar um reflexo de estiramento que vai enviar um sinal para o músculo se contrair com mais força e rapidez. E os exercícios pliométricos, assim como os treinos balísticos, eles também vão aprimorar esses fatores neurais. Então, aumentando essa sincronização de unidades motoras, né, que vão treinar o músculo para contrair nessa velocidade maior. Até um ponto interessante que o livro da Kirchner traz, a edição de 2021, é justamente o exercício pliométrico proporcionar uma contenção dinâmica, ou seja, a capacidade do músculo de resistir a um alongamento. E também, devido ao aumento do desempenho físico desse indivíduo que está treinando potência,
vai contribuir ainda mais para a redução do risco de lesões, principalmente quando a gente está falando dos membros inferiores. Então, entender a mecânica da potência, ela é bem interessante. Agora vamos verificar como aplicar esses princípios de forma segura e eficaz, já que o treinamento de potência ele é bem intenso. Então, a gente tem que pensar em maximizar os benefícios e reduzir os riscos. E para isso, a gente pode aplicar o princípio FIT-BP, frequência, intensidade, tipo, tempo, volume e progressão para guiar essa prescrição dos exercícios. Isso, até é importante lembrar que para quem estiver nos ouvindo e quiser saber mais sobre o princípio FIT-VP, ou se ainda tem dúvidas, dá uma passadinha lá pelo episódio 4, que os nossos colegas de sala já se aprofundaram só em específico sobre esse tema, né? Mas então, voltando sobre o princípio FIT-VP aplicado para a potência muscular em específico, nós começamos a falar pela primeira letra do nosso acrônimo, que é justamente o F, representando quantas vezes treinar. Então, a frequência ela vai variar muito de acordo com o objetivo do treinamento de cada indivíduo, mas em geral, para uma melhora da resposta neuromotora, vai ser ideal aí estar trabalhando de 2 a 3 vezes na semana. Isso já contribui para reduzir o risco de quedas, por exemplo. E também algo importante de falar é o tempo de descanso, que o ideal vai ser de 48 a 72 horas, ou seja, de 2 a 3 dias, né? Justamente para que se possa ter uma boa recuperação da resposta motora e assim o próximo dia de sessão esse indivíduo já esteja bem descansado para realizar novamente, né? E assim evitar uma sobrecarga e aumentar o risco de lesão, que com certeza não é o que qualquer pessoa procura, né? Já em relação à intensidade, ela vai variar também quanto à aplicação de resistência, por exemplo, pode ser o próprio peso do nosso corpo, pode ser faixas elásticas ou pode ser cargas externas. Mas lembrando que o foco é na velocidade e não tanto na carga que é executada. Então, até nesse sentido, a carga ela vai variar aí de 0 a 95% de 1 RM, dependendo do tipo de exercício que está sendo executado. Mas para ficar um pouquinho mais claro, a gente pode pensar em situações como saltos ou arremessos, é comum utilizar cargas mais leves, sendo aí de 0 a 60% de 1 RM, enquanto exercícios que envolvam mais articulações, né, multiarticulares, geralmente tendem a utilizar cargas mais moderadas, sendo de 60 a 85% de 1 RM, enquanto a gente está falando de uma população que está iniciando, ou até mesmo idosos, o ideal é utilizar uma carga mais leve, então de 30 a 60% de 1 RM. Mas algo importante de ser citado é que o ACSM publicou uma atualização quanto à prescrição de intensidade para os exercícios resistidos. Então, o que ele propõe é justamente uma mudança de olhar, né? De tentar substituir esse 1 RM, a vista muito para a quantidade, para a carga que está sendo executada, para olhar mais para as repetições em reserva, o chamado RIR, né? Seria o quanto de repetições esse indivíduo consegue executar antes de chegar à falha neuromuscular. E para isso é bom que ele tenha uma boa percepção, né? A gente vai focar na percepção de esforço, o quão difícil está realizar aquele movimento e não tanto o quão pesado é. E aí a gente pode trazer exemplos práticos, né? Como a proposta de baixa intensidade. O ideal é que esse indivíduo relate ali que consiga fazer mais 7 a 8 repetições antes de chegar à falha neuromuscular. Quando se a gente está treinando ou buscando um exercício de intensidade moderada, ele deve relatar conseguir realizar mais 4 a 6 repetições. Enquanto para uma intensidade mais alta, ele provavelmente relataria realizar mais 2 a 3 repetições antes de chegar a essa falha. Então, é justamente esse o foco da nova proposta da ACSM, né? Justamente olhar mais para o esforço e para a dificuldade do exercício. Bom, já em relação ao tempo, para a gente começar a observar os benefícios do treinamento de potência, vai ser ali por volta de 6 a 8 semanas. E em relação também quanto ao tempo, mas agora pensando no tempo de repouso entre as séries, o ideal é de 2 a 5 minutos, para que esse indivíduo possa ter uma boa recuperação para a próxima série, ele conseguir executar de forma adequada, com uma boa execução, né, e com uma boa velocidade, evitar o risco de lesões. E
A próxima questão seria justamente quanto ao tipo. O tipo ele pode variar de atividades que vão envolver resistência, como o peso do próprio corpo, ou faixas elásticas, ou até mesmo cargas externas. E ainda podem ser exercícios mais isolados, como uma simples rotação de tronco, ou ainda multiarticulares, como agachamentos ou saltos. E para ficar um pouco mais fácil visualizar, nós podemos pensar em saltos sobre caixas, saltos sobre profundidade, que é aquele salto que o indivíduo vai saltar da caixa, vai entrar em contato com o solo e já logo em seguida se impulsionar para subir na próxima caixa, né? E podemos citar até mesmo ainda arremessos ou exercícios típicos de academia de treinamento de força, como um leg press ou um supino. Só que o foco não vai ser na carga que está sendo executada, mas sim na velocidade de execução. E também temos a questão do volume. O volume para uma população que está iniciando, para a população idosa, o indicado vai ser de 1 a 3 séries, de 6 a 10 repetições. Sendo que também para a quantidade de atividades sendo realizadas no mesmo dia de treinamento, ele pode ir progredindo e chegar até mesmo a 6 atividades diferentes sendo executadas naquele dia. Bom, quanto à progressão, seria o como avançar e como fazer isso com segurança. Podemos avançar sempre, o ideal é avançar sempre de forma gradual, sendo necessário olhar para que esse indivíduo esteja fazendo de forma segura e adequada, ou seja, com uma boa técnica e preservando a velocidade de execução. Ou seja, a gente vai evoluir do simples para o complexo, do fácil para o difícil e do baixo impacto para o alto impacto, mas fazendo isso sempre com uma qualidade de movimento. E pensando numa questão mais prática, podemos evoluir o número de repetições por série, evoluir na velocidade de execução ou até mesmo evoluir na quantidade de atividades praticadas naquele mesmo dia, como eu tinha citado, né? Podendo chegar até 6 atividades praticadas. E podemos evoluir ainda quanto à intensidade, ou seja, a quantidade de carga ou a altura de um salto, ou pensando lá, como a Georgia tinha citado anteriormente no treinamento pliométrico, tentar diminuir o tempo de contato com o solo. Então, se esse indivíduo está realizando um salto de uma caixa e vai entrar em contato com o solo, realizar isso o mais rápido possível para que ele possa se impulsionar para a próxima caixa, né? Muito interessantes as informações que você trouxe, Gabi. Então, agora que a gente já está bem informado sobre os exercícios de potência, eu gostaria de saber quais são os pré-requisitos para realizá-los. Bom, então é muito importante que os indivíduos eles tenham uma base sólida de força, de flexibilidade, mobilidade e propriocepção antes de fato adentrar então num treinamento de potência. Então, esse treinamento ele vai ter grandes exigências do nosso corpo. Então, esses são alguns pré-requisitos necessários. Então, a Gabi vai explicar pra gente melhor como funcionam esses requisitos. Ok, então primeiro de tudo, como eu já tinha citado anteriormente, é ter força, né, para que isso possa ser executado de forma adequada, e para isso é recomendado que esse indivíduo tenha uma força ali de 70% de 1 RM para aquela atividade que ele vai realizar. Além disso, outra questão importante é a flexibilidade e a mobilidade, até porque, como a Georgia tinha citado, a gente vai ter aquela fase excêntrica, então ele precisa ter flexibilidade para que esse músculo seja alongado e assim tenha uma fase concêntrica mais potente. E ainda em questão a ADM, é ideal que seja uma ADM de 90% a 95%, sendo movida ali sem a presença de dor. E por último, mas muito importante, muitas vezes é deixado de lado, é a questão da propriocepção, que é justamente a percepção de posicionamento dos músculos e da articulação, sem precisar estar olhando. Então, esse indivíduo precisa ter essa agilidade, precisa ter também coordenação e equilíbrio para estar executando esses movimentos de forma rápida, mas ainda de forma segura. Então, levando em conta esses pré-requisitos, a gente tem que pensar, né, nas contraindicações para o exercício de potência. Seria, então, uma inflamação aguda, dor durante a realização do movimento, um pós-cirúrgico imediato ou alguma outra condição médica que vai restringir, então, essas atividades de alto impacto.
também é muito importante a gente levar em consideração, caso a gente observe que o paciente ele não esteja fazendo movimento com uma execução correta e com uma velocidade adequada, interromper esse exercício, né? Então, levando em conta essas precauções, o treinamento de potência ele é uma ferramenta muito útil, então, para a gente aplicar na nossa prática clínica. Agora que a gente já falou sobre os exercícios de potência, o pliométrico e o balístico, vamos entender como esses treinos vêm sendo estudados para o exercício de potência. Bom, então como a gente já viu ao longo do episódio, o treinamento de potência ele vai ser muito importante. E agora eu vou dar um destaque, então, para esse tipo de treinamento para o desempenho esportivo. O treinamento de potência é muito importante a gente focar na especificidade. Então, como no treinamento com os idosos, que a gente falou sobre especificidade em tarefas diárias, tarefas funcionais, no esporte, a gente vai aplicar a potência em exercícios dentro da realidade esportiva. Então, vai ensinar o músculo a aplicar velocidade e potência na realidade do esporte. Então, o treinamento balístico, então, que a gente já comentou, ele vai ser uma ferramenta muito importante, porque ele vai permitir justamente essa aceleração durante o movimento, sem precisar frear. E para atletas é muito importante, porque vai ajudar, então, a desenvolver a velocidade. Muito interessante. E como a gente já viu, o exercício de potência, ele não trabalha só a força, mas também a eficiência do sistema neuromuscular. Você pode nos contar mais sobre isso? Bom, muito bem pontuado, né? Como a gente já comentou sobre essa eficiência neural no exercício balístico e no pliométrico, bom, o exercício em potência no geral, ele vai causar essas adaptações neurais, né? Então, ele vai aumentar um recrutamento das fibras do tipo 2, que são as fibras rápidas, e vai aumentar essa coordenação entre os músculos. Também vai aumentar o volume de cada fibra muscular, né? Então, aumenta essa capacidade de armazenar e liberar energia elástica. Então, esses fatores neurais e musculares, eles vão resultar em um movimento mais explosivo, mais potente. Ou seja, é um treino que melhora tanto a força quanto a velocidade e ainda respeita o movimento esportivo. Exatamente. Então, agora trazendo também o exercício pliométrico para o desempenho esportivo, uma revisão guarda-chuva publicada em 2023 na revista Sports Medicine Open, ela traz alguns componentes de aptidão física e como o treinamento pliométrico ele vai atuar nesses componentes, né? Então, como tempo de sprint, capacidade de mudança de direção, força máxima, geração de potência e o desempenho no salto vertical e horizontal. Então, as evidências trazidas por essa revisão, elas dizem que o treinamento pliométrico tem efeitos positivos nesses componentes. E um outro ponto bem interessante que essa revisão traz é que os efeitos mais relevantes, eles foram observados em esportes coletivos, como vôlei, basquete, handebol. E eles trazem que esses efeitos, né, eles são provavelmente porque esses esportes coletivos, eles vão exigir saltos com mais frequência, tanto nas partidas quanto nos treinos. Então, o estímulo pliométrico, ele vai ser mais comum e vai estar mais alinhada às demandas de cada realidade esportiva. Porém, essa revisão, os estudos que foram abordados nela, eles não utilizaram grupos controle. Então, a validade dessas conclusões, elas ainda não estão tão consolidadas. Então, a gente percebe que são necessários mais estudos com um grupo controle e métodos mais padronizados para deixar essas evidências mais sólidas, para a gente entender até que ponto, de fato, esse treino influencia no treinamento de potência. Exatamente. Gabi, então, para além do esporte que a Georgia comentou, você pode nos trazer quais populações os estudos têm relacionados aos exercícios de potência? Sim, então em relação ao que a Manu perguntou, a gente vem observando muitos estudos sobre a utilização do treinamento de potência em uma população com doença de Parkinson. Isso principalmente pode ser devido ao potencial desse tipo de treinamento para o ganho de mobilidade, força ou até mesmo equilíbrio. E aí tem diversos estudos sobre esse assunto na literatura, mas o que vem se observando é a falta de congruência, vamos dizer assim, a falta de concordância entre esses estudos quanto aos seus resultados. E até nessa perspectiva que uma revisão sistemática com meta-análise publicada nesse ano de 2025 vai justamente tentar observar
avaliar, né, se tem benefícios de treinamento de potência no desempenho físico dos indivíduos. Sim, pelo que vi, enquanto alguns estudos mostram melhoras na marcha, no equilíbrio e na mobilidade, outros não encontram resultados significativos. Isso parece estar ligado à grande variação dos protocolos, em questão de intensidade, duração e frequência dos treinos. Mas como essa revisão ela foi conduzida? Então, mano, essa revisão sistemática incluiu estudos que tinham um grupo intervenção, que realizava um treinamento de potência, que poderia estar executando atividades multiarticulares e com resistências que poderiam ser o próprio peso do corpo ou faixas elásticas, até cargas externas. E enquanto o grupo controle variava entre os estudos. Tinha estudos que traziam um grupo controle que não realizava nenhuma atividade e tinha alguns estudos que traziam um grupo controle que realizava um tipo de atividade diferente do de potência, né? No caso, treinavam um exercício aeróbio ou até mesmo um exercício resistido convencional. E aí, para fazer essa avaliação do desempenho físico, era utilizado o TUG, o teste de levantar, caminhar por um tempo específico, o teste de sentar e levantar 5 vezes, ou o teste de sentar e levantar durante 30 segundos. Enquanto as intervenções, elas duraram em média de 12 semanas, com 1 a 3 sessões, sendo que a intensidade ela variava ali de 30% a 90% de uma repetição máxima. Muito legal, Gabi. Qual foi o resultado dessa revisão? Então, quanto ao resultado, a revisão ela propôs que não teve diferenças significativas no desempenho físico, mas que observou-se uma melhora em alguns parâmetros do TUG ou até mesmo na escala de equilíbrio de Berg, principalmente ali com relação à mobilidade e o equilíbrio. Mas devido a essa heterogeneidade entre os estudos e devido a essa variação, né, não era algo observado nos estudos, um padrão da prescrição, né, de treinamento. Então, isso dificulta muito bater o martelo e falar que realmente não tem um efeito benéfico do treinamento de potência. Ainda é necessário mais investigações. Entendi. Então, em resumo, o treinamento de potência ele tem potencial para melhorar aspectos importantes da função física, como mobilidade e equilíbrio, em pacientes com doença de Parkinson, mas ainda não se tem um protocolo ideal. Exatamente isso. Então, agora vamos encerrando mais um episódio do nosso Cinesiocast e vamos ressaltar os pontos mais importantes abordados durante a nossa discussão. Primeiramente, discutimos o conceito de potência, que é a capacidade de aplicar força e rapidez, combinando força e velocidade. Então, quanto mais rápido se aplica a força, maior é a potência. E outro tópico abordado foram os exercícios de pliometria, conhecidos como círculo de alongamento e encurtamento, e o treinamento balístico, e esses treinos eles podem ser incorporados nos exercícios de potência. Além disso, exploramos o princípio FIT-VP, relembrando que a progressão ela sempre deve ser gradual, respeitando a técnica e a segurança. E também abordamos a aplicação na reabilitação e na prática esportiva, além da população de Parkinson. Algo importante também é que para os nossos colegas de sala, né, que estão nesse curso de graduação e até mesmo para os profissionais já formados, fisioterapeutas, é importante sempre relembrar a importância da potência muscular e trazer para a sua prática clínica. Não só pensando no contexto do esporte, que muitas vezes é o foco do treinamento de potência, né, mas principalmente pensando numa população que é esquecida, que é justamente os idosos, é tão importante, né? E é justamente o que a gente abordou durante esse episódio inteiro. Então, ressaltando aqui um dado que a gente abordou no episódio sobre a potência, ela ser a primeira capacidade a decair, até mesmo antes da força, é muito importante, então, a gente incluir esse tipo de exercício na nossa conduta durante a reabilitação. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse episódio, as minhas colegas Gabriela e Georgia, muito obrigada pela excelente discussão e fiquem ligados no próximo episódio, onde as nossas colegas irão abordar os exercícios aeróbios e sigam o nosso canal no YouTube e no Spotify. Até a próxima!